dou licença, graças foi ao meu ensino, primeiro eu peço licença. No dia 16 de fevereiro de 2001, no município de Morretes, litoral paranaense, mais de 5.000 pescadores foram vítimas do maior acidente ambiental da história do estado do Paraná. Um vazamento de óleo do poliduto Olapa da Petrobras contaminou toda a baía interna de Paranaguá e Antonina. Durante 6 meses, a pesca ficou proibida pelo IAP, o Instituto Ambiental do Paraná, e pelo IBAMA. Os pescadores da região de Antonina, Guaraqueçaba e Paranaguá, em situação precária e sem fonte de renda, confiaram e buscaram tutela jurídica a fim de obter a indenização pelos danos sofridos. O fato de ficarem parados durante tempo sem pescar para a cultura deles gerou também um dano moral. Como este fato causou dano a muita gente, a mais de 5.000 pescadores, e as ações foram ajuizadas individualmente, cada pescador propôs uma ação buscando a indenização do prejuízo que sofreu, o trabalho do fórum foi muito grande. Isto então fez com que alguns processos caminhassem mais rapidamente que os outros. Então houve a opção de fazer algumas audiências, ou várias, na verdade, várias audiências de instrução, que serviram também para outros processos. Às vezes não é fácil explicar isso aos autores, aos pescadores, mas pela própria situação do Poder Judiciário, alguns processos caminharam mais rapidamente que outros. Depois de ter chegado até a sentença final, foi anulado pelo tribunal, devolvido à comarca, lá em Paranaguá ou Antonina, para que fosse feita uma nova prova. Isso então atrasou bastante determinados processos. Por isso nós temos essa situação, em que alguns processos já estão quase no final e outros processos ainda estão na fase de instrução. Passados mais de 8 anos do dano ambiental, a empresa Ré ainda não compensou dignamente o prejuízo causado. Os pescadores foram indenizados em parte da pecúnia, mas as divergências continuam. A decisão final ainda está pendente. A Petrobras, desde o início, contestou os pedidos feitos pelos pescadores. Primeiro alegando que não tinha responsabilidade, que na hipótese a responsabilidade não era objetiva e, portanto, pediu o afastamento da sua responsabilidade pela indenização. E, além disso, impugnou também a qualidade de pescador de cada um dos autores, impugnou o valor dos danos que nós queríamos. Estes processos chegaram no tribunal, boa parte deles, ou todos eles, com sentença favorável aos pescadores, sempre com recurso de apelação da Petrobras. Em boa parte deles a sentença foi confirmada pelo tribunal. Portanto, tivemos já um julgamento nas instâncias ordinárias que era definitivo, só poderia haver recurso ao STJ. Então, julgado esses processos no tribunal, a Petrobras interpôs recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça. E agora, então, boa parte desses pescadores estão aguardando o julgamento do recurso especial no STJ. A peculiaridade é que, neste caso, foi adotado o procedimento do artigo 543 C do Código de Processo Civil. É uma norma relativamente nova, recente, que permite o julgamento de vários casos de uma vez só. O tribunal aqui do Paraná, o tribunal local, seleciona alguns casos e encaminha ao STJ. Desses selecionados aqui pelo Tribunal do Paraná, 5 já foram julgados no STJ. Falta apenas um, o que dá uma certa segurança
com a segurança quase total aos pescadores de que a tese adotada pelos advogados deles será vencedora no Tribunal Superior, porque o STJ, como eu disse, já decidiu 5 casos exatamente iguais a esses outros, dando ganho de causa aos pescadores. Essa advocacia tem um cunho social muito forte. E os processos também têm uma importância social muito grande, porque os resultados já estão sendo vistos lá nas comunidades. Com esta execução provisória, os valores recebidos pelos pescadores já possibilitaram uma melhoria muito grande para as comunidades de modo geral, para as famílias, para os pescadores que ficaram privados desses rendimentos. Então, é preciso ter consciência de que se em todo o processo há uma importância social, em alguns como nestes, essa importância é bem maior. E os resultados estão sendo vistos já lá nas comunidades do litoral paranaense. Quando aconteceu isso aí, ninguém comprava peixe, ninguém consumia peixe, porque estava prejudicial, não só aqui, o restaurante daqui foi prejudicado, porque quem é que ia comer peixe no restaurante? Algum peixe que vendia era que vinha de Santa Catarina. Então, nosso aqui não era consumido. Na época eu não vendia mais, eu comprava, não vendia, aí ninguém mais pescou, ninguém mais comprou. Como é que eu ia comprar um produto por aqui se eu não vendia? Então não tinha como pôr produto. O cara chegava aqui, olhava e nem vinha no mercado. Um pai de família, um filho para criar, sem trabalhar, tem que fazer, tem que se virar, dá um jeito. A gente fazia um bico em alguma coisa, mas era pouco. A ajuda de um familiar, de um de outro, podia ajudar já. Porque se a pessoa que vive desse ramo aqui, se alguém não ajudar, você padece, você sofre. A pesca, fonte de vida dessas comunidades, volta a ser fruto de felicidade e renda. Com o pagamento da primeira parcela da indenização, as famílias puderam reformar e construir casas próprias, comprar novos equipamentos de pesca e pagar dívidas oriundas do período sem pesca. Após terem construído suas casas e investido a primeira parte da indenização em infraestrutura, o desastre natural em março de 2011 dificulta ainda mais a reconstrução de suas vidas, como se não bastasse o prejuízo ambiental causado pela Petrobras, poluindo o ecossistema e desequilibrando a estrutura de vida dessas pessoas. 10.600 pessoas estão desabrigadas no litoral do Paraná por causa das chuvas. 2 pessoas morreram e uma está desaparecida. As estradas que dão acesso à região estão intransitáveis por causa da terra que deslizou e de pontes danificadas ou destruídas. As pessoas que estão aí no morro, por favor descer, vocês estão numa área de risco. Está com perigo de desabar aqui o morro, então vão evacuar a população aqui do bairro do Portinho, Graciosa. Desespero, chegar essa hora da noite, quase meia-noite, e vir com... Sabe, é difícil. Nunca aconteceu coisa igual a essa, nunca. Moradores estão recolhendo móveis, tirando aquilo que podem, só realmente desesperado para deixar o bairro imediatamente depois do alerta da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. O Poder Judiciário trabalha com grandes volumes de processos para atender à ânsia de todas as vítimas, o que mantém a esperança desses pescadores que possuem apenas esta atividade para sobreviverem e aguardam confiantes. Nem todos os pescadores ainda receberam suas indenizações, mas alguns pescadores já receberam alguma parte das indenizações, mas ainda estão aguardando a segunda parcela. Segundo informações que nós temos, os processos estão em Brasília, onde a Petrobras recorreu e está se aguardando uma decisão do STJ. Percebe-se que os recursos pesqueiros nossos, depois de 2001, não é o mesmo. Então a pesca ficou comprometida. E se faz, então, urgente que os pescadores recebam a parcela final das indenizações para que recuperem, no mínimo, da sua situação que tinham antes do vazamento em 2001. Esta decisão está nas mãos do Superior Tribunal de Justiça. Através do julgamento de recursos especiais, se terá uma solução única. Há milhares de ações e recursos repetitivos que aguardam uma decisão final.
Este recurso já foi analisado pela Procuradoria-Geral da Justiça, que recomendou a improcedência do recurso especial representativo. A atuação do Superior Tribunal de Justiça precisa ser rápida, garantindo a aplicação da justiça, evitando maiores volumes processuais, sobrecarregando o judiciário e dando fim a este conflito socioambiental. O antes é que nós tínhamos peixe para pescar. Peixe, camarão, né? Tinha bastante. Depois sumiu, porque não foi só um acidente que houve. Houve vários acidentes. 2 acidentes em 2001, o rompimento do oleoduto da Petrobras, do Rio de Morretes. 6 meses após, o navio Norma encalhou em cima de uma laje de pedra. Em 2004, nós tivemos o navio Vicunha, que explodiu no pier da Petrobras. Então, hoje, se você me perguntar, a pesca diminuiu mais de 60% devido aos acidentes ambientais. Então foi um desastre para os nossos pescadores, para o meio ambiente e para as espécies marinhas que entram dentro das baías para as desovas. Então isso foi um desastre muito grande, uma perca incalculável. Eu acredito que recuperação, não acho que tenha daqui a 15, 20 anos, acho difícil, impossível, porque quando as larvas das espécies que estavam entrando dentro das baías, aconteceu esse acidente. Então veio a morrer todas as espécies marinhas. Então a recuperação vai ser muito lenta e Deus abençoe que recupere. A pesca é o modo de ser e viver dessas famílias. É a subsistência, a cultura, tradição passada de pai para filho, sendo a principal atividade econômica que evita o êxodo e que espera o martelo bater a seu favor, como o vento bate em popa. Primeiro peço licença, quase foi o meu destino. Primeiro peço licença.